Pai, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 2 da revista dos Jovens, que tem um título: Pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Glórias a Deus. Então, estamos falando sobre santificação, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Revista comentada pelo pastor Natalino das Neves. E hoje vamos dar continuidade. E na lição 1, então, estudamos a respeito da santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. E hoje vamos falar daquilo que tenta nos empatar, que é o pecado. Não somente disso, mas vamos falar também sobre como nós julgamos o pecado, Como Deus julga e como nós julgamos. É o que estaremos estudando, a respeito desse exemplo aqui do pecado de Davi. O texto principal diz: E passado o luto enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel 11:27. Resumo da lição: enquanto Davi viu o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Glórias a Deus. Então, Davi julgava de uma forma e achava que uma vez passando, botando pano em cima, já está bom. O pecado morreu, sumiu, desapareceu. Mas Deus julga com seriedade e trata isso com firmeza. Os objetivos é explicar o pecado sob a perspectiva humana, apresentar o pecado sob a perspectiva divina e compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial e misericordioso. Ainda bem que temos também essa condição da forma como Deus julga. Ele é misericordioso. Glórias a Deus. Então aqui na interação diz assim: Deus vê o pecado e o julga de forma diferente do ser humano. O Senhor é santo, por isso julga o pecador com retidão e justiça. Entretanto, Ele usa de misericórdia quando há arrependimento sincero e mudança de atitude. Então, a misericórdia é quando confessamos e deixamos e alcançamos a misericórdia. Também aqui podemos destacar que, em geral, queremos que Deus seja misericordioso com os nossos erros, mas bem severo ao julgar o pecado próximo. Então, quando é para julgar o que o outro fez, a gente é mau, é severo, não quer dar chance, não dá oportunidade, e não acredita que a pessoa possa se arrepender. Mas quando é o nosso pecado, a gente clama e pede a misericórdia. Então a gente também tem que ser justo e reto, como Deus faz o seu julgamento. O texto bíblico se encontra em 2 Samuel 12, de 1 a 9. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou ele tomar das suas ovelhas, das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Glórias a Deus. Texto bem conhecido da igreja e que vai servir de base aqui para essa questão de como Deus vê o pecado e como também nós vemos e julgamos. Introdução. Nessa lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes da sua trajetória como rei, o momento que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências dos seus atos. Primeiro tópico: pecado sobre a perspectiva humana. Primeiro subtópico: pecado de Davi
o homem segundo o coração de Deus. Então, no tempo que os reis saíram para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar seu exército, decidiu ficar no palácio. Está lá em 2 Samuel 11:1. Então, ele ficou ali ocioso. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. E realmente ele ficou ali sem fazer nada e acabou arrumando coisa para fazer, só coisa má. Certo dia no seu terraço, seu palácio avistou uma mulher apanhando-se. Então ele perguntou a respeito dela e recebeu a informação de que se tratava de Batseba, filha de Eliã, neta de Autofel, o principal conselheiro do rei, e principalmente esposa de Urias, o Eteu. Então, 2 Samuel 11:3. Então, ele não fez sem conhecimento. Ele teve toda a informação de quem era, inclusive neta do seu conselheiro e pior, esposa de um dos seus valentes, de um daqueles soldados que combateram do seu lado desde o princípio, de Urias. Portanto, tratava-se de uma mulher casada e não lhe era lícito possuí-la, mesmo ele sendo o rei. Então a lei deixava claro, não podia cobiçar a mulher do próximo, nada que fosse do próximo. Davi, não satisfeito com as mulheres que tinha, suas concubinas, suas esposas, mandou chamar Batseba e cometeu um grave pecado. Batseba ficou grávida e mandou informar Davi. O pecado do rei foi deliberado. Ele começou com ociosidade, depois um olhar lascivo, imprudente, um planejamento para o ato e, enfim, um adultério consumado. A Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Então, uma leve concessão, uma brecha que se abre, pode arruinar tudo. E foi assim com Davi e cada vez ele pecando mais. Além da ociosidade, era para ele estar na guerra e estava lá no seu terraço passeando. Ainda teve olhar lascivo, poderia ter olhado e desviado o olhar, e deixado aquela situação esquecer. Mas ele olhou, cobiçou e planejou o ato, e consumou o adultério. O pecado ele foi gerando, como uma criança no ventre de uma mãe, gerado até o ponto de dar à luz. E o pecado foi crescendo como é também na nossa vida. Se a gente não vigiar, logo no início a gente tem que cortar, a gente tem que, como Lutero dizia, você pode até deixar um passarinho pousando na tua cabeça, mas não pode deixar ele fazer um ninho. Ou seja, um pensamento impuro, um desejo errado pode vir na nossa mente, mas a gente não vai deixar aquilo crescer. Já repreende e vai orar, vai louvar, sai até mesmo da aparência do mal, como diz a palavra do Senhor, nós devemos desviar da aparência do mal. E além de tudo isso, ainda teve mais, que parou no pecado adultério, mas ainda teve o homicídio, que Davi, tentou enganar o marido, tentou enganar Urias e não deu certo, acabou mandando, ordem para que Urias fosse morto em batalha. E não só Urias, outros soldados também foram mortos ali, graças a esse pecado de Davi. O cuidado com aquilo que parece inofensivo, segundo o subtópico. Pequenas alterações éticas e morais podem passar desapercebida por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do nosso tempo. Na atualidade, as pessoas tendem a relativizar o certo e o errado, e o pecado deixa de ser uma transgressão. A princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe, contudo, se não for identificado logo no início, pode terminar com a consumação e o afastamento da presença de Deus, como ocorreu com Davi. Então, um cristão que esteja atento, ele vê que o mundo cada dia se arruína mais. O mundo cada vez mais, porque era pecado, vai deixando de ser. Mas o crente não pode ficar desapercebido e ir na onda do mundo. Tem que ir na contramão. Ele tem que ser luz e sal, ele não pode ser igual ao mundo, ele não pode se conformar. Glórias a Deus, que nós possamos estar atentos, e cortar o mal pela raiz. E o mundo sempre se modernizando, na pós-modernidade, na modernidade, sempre vai tentar atrair o jovem, vai tentar atrair a todos nós e vai tentar nos engodar, dizendo que não faz mal, que o pecado é um pecadinho. Mas a Bíblia diz que é uma transgressão contra Deus. Então não existe pecadinho, pecadão. É algo que vai ofender a santidade de Deus, vai prejudicar ou até mesmo interromper a nossa comunhão com Ele. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Terceiro subtópico, os planos de Davi para cobrir o seu pecado.
Depois de receber a notícia da gravidez de Batseba, Davi vê-se encurralado pela situação. Aquele breve momento de prazer, resultado de uma falta de controle sobre os desejos, agora estava enviando a conta. Então ela diz, estou grávida, ou seja, para Davi ali poderia acabar simplesmente num ato de adultério. Mas a partir do momento que ela diz estar grávida, o pecado bateu na porta dele dizendo que tem que pagar a conta. Só que em vez de ele pagar, em vez de se humilhar, em vez de confessar, ele acaba tentando encobrir o pecado. Então, na perspectiva de Davi, o pecado era algo para ser lançado debaixo do tapete. Se ninguém sabe, não é, eu posso ficar numa boa, posso continuar indo para a igreja, posso continuar fazendo, louvando, servindo ao Senhor, ninguém sabe. Mas Deus sabe, né? E o risco que corremos de também alguém vir entregar um recado de Deus para nós, um recado duro, né? Porque o pecado tem consequência. Ainda que Deus nos perdoe, a gente vai pagar um preço. Graças a Deus, o Senhor nos livra do preço final, que é a morte, através do seu perdão, através do nosso arrependimento sincero. Mas a gente vai ter um preço a pagar, como aconteceu aqui com Davi, Batseba, avisando que estava grávida. Para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Davi pediu ao general do exército Joabe que mandasse Urias para falar com ele. Depois de conversar com Urias e fazer perguntas a respeito da batalha, o rei mandou Urias ir para casa para ver a esposa. No entanto, Urias não foi para sua casa e dormiu junto à porta da casa do rei. Então Davi convidou Urias para comer e beber e o embriagou. Porém, Urias não desceu à sua casa enquanto o exército estava defendendo o país e o rei. Então Urias era mais nobre naquele momento do que o próprio rei. O rei queria enganar, queria encobrir tudo, mas Urias era nobre a ponto de não querer ir para sua casa, porque seus companheiros estavam ali em campo de batalha. Davi parte para um outro plano e esquematiza a morte de Urias em guerra. Então, esse abismo que vai puxando o outro. Então, paremos, retornemos, pegue o desvio enquanto ainda está pequenininho o abismo, porque o outro vai ser maior. Que Deus nos guarde. Findado o luto pela morte do bravo soldado, Davi se casa com Batseba e ela dá à luz um filho, fruto de um adultério e um homicídio que o rei acreditava estar camuflado. Então, está tudo bem, ninguém sabe, ninguém viu. Já está resolvida a questão do filho, ele casou com ela. Então, pensa que Deus não está vendo. Mas a Bíblia diz, o salmista diz que Deus nos sonda. Glórias a Deus. Então ele vai no profundo, ele conhece tudo, sem que haja uma palavra na nossa boca. Ele já sabe que pensamos o que vamos falar. O segundo tópico, o pecado sob a perspectiva de Deus. Então Davi, para ele, bastava encobrir. Essa era a solução. Primeiro subtópico, o pecado é algo desagradável para Deus. Então vamos ver o que Deus acha a respeito do pecado. Para Davi, tudo estava resolvido. Urias estava morto, Batseba se tornou desimpedida para o casamento, mais um filho seu nasceria. Ninguém estava incomodando o rei sobre esse assunto. Então, está tudo mil maravilhas. Porém, a parte final do último versículo, no capítulo 11, de 2 Samuel, deixa bem claro a visão de Deus sobre tudo o que havia acontecido no episódio de Davi e Batseba. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Interessante quando a gente vai ver as histórias dos reis, ali no livro dos reis, no livro de crônicas, vai de vez em quando falar que fulano, rei tal, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, aquele rei era um rei rebelde, um rei idólatra. E Davi não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas naquele momento, o que ele fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Se ele encerrasse a carreira ali, morresse ali, ele seria contado no rol daqueles reis ímpios que morreram sem salvação. Mas como veremos, Deus, ele julga com retidão, justiça, que a gente plantou vai ter que colher, mas também ele é misericordioso. Essa é a nossa sorte e foi a sorte de Davi. O segundo subtópico, não estava tudo bem. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi e não estava sendo complacente com as atitudes do rei. Alguém acha às vezes que alguém está no pecado, você sabe, uma situação terrível que alguém está vivendo.
e às vezes até julga Deus, né? Até queixa-se a Deus. Deus, você não está vendo, está deixando eu viver assim. Deus não é complacente, Deus é longânimo, mas no tempo certo Deus age. O Senhor, que é grande misericórdia, estava dando um tempo para que Davi se arrependesse. Todavia o rei pensava que tudo estava resolvido, contudo, para o Eterno, o pecado cometido precisava de ser tratado. Deus criou o ser humano e proveu de livre-arbítrio para tomar suas decisões. Junto com essa liberdade está a responsabilidade pelos atos praticados. Então nós temos livre-arbítrio, nós podemos decidir da forma como queremos, mas nós não podemos decidir aquilo que nós vamos colher. A gente escolhe até a semente, mas a colheita não temos como optar. O que plantou, colhe. E o livre-arbítrio nos dá essa liberdade, mas temos a responsabilidade por todos os atos. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas, e se não tratar nesta vida, Ele trata na vida eterna. Glórias a Deus. Aqui mais uma importante lição. Aleluia. Se Deus não tratar aqui, ainda tem eternidade. E na eternidade, no céu não entra pecado. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E quando Deus trata aqui, Ele ensina misericordioso, como Ele fez com Davi. A primeira opção é melhor, pois quando alguém é confrontado com o seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus. Ainda há um escape, uma saída, quando nós nos arrependemos, confessamos e deixamos. Louvado seja o Senhor. Terceiro subtópico: Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Isso a gente prega sempre. Um tempo já havia se passado na vida de Davi, pois o texto diz que Batseba chegou a dar à luz a um filho. Então Davi encobriu o pecado, ou achou que estava tudo bem, no mínimo por 9 meses, que é o tempo de geração de uma criança. Ele pecou, Batseba engravidou, depois de 9 meses nasceu. Então no mínimo 9 meses ele encobriu o pecado. Agora, será que se Davi, durante esse tempo todo, ele estava completamente de boa? Ou ele sofria? Se ele era um homem segundo o coração de Deus, imagine quando ele queria louvar o Senhor e sentia o peso ali, porque ele sabia que Deus, aleluia, conhecia toda a sua história. A gente lê lá no Salmo 32, por exemplo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por muitos salmos a gente percebe que o sofrimento que Davi passou durante aquele período que ele ocultava o pecado. E tanto é que no Salmo 51, como veremos aqui, que é a sua confissão, no versículo 8, diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Então, como a gente viu, quando ele calava, como se os seus ossos secassem. E agora ele pede para que os ossos quebrados possam ser restaurados, metaforicamente, em relação à sua condição de pecado. Assim, depois de tudo ocorrido, Davi teve tempo de se arrepender. No entanto, como nada estava lhe sendo cobrado, pode ter entendido que com Deus também estava tudo certo. Assim como muitas pessoas nos nossos dias, muitos estão vivendo em pecado e se sentindo intocáveis. Todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natan. Então, muitos não sentem mais nada, muitos estão já cauterizados e vivem no seu pecado, achando que está tudo bem e se sentindo intocáveis. Mas eu imagino que Davi deve ter tido lá umas pontinhas de sofrimento, de remorso. Faltava arrependimento, que só remorso também não adianta nada. E agora ele vai ser confrontado por Natan, um profeta enviado, até o rei, para lhe contar a história de um homem pobre que tinha apenas uma linda cordeirinha, e de outro, um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a cordeirinha do homem pobre. Davi ouve Natan e diz que o homem rico merecia morrer. Então Natan diz ao rei: tu és este homem. Segundo Samuel 12:1-7. Davi é desmascarado pelo Senhor. Estava coberto, agora vai ser descoberto.
tudo que está oculto, né, é mística, seja revelado. Terceiro tópico, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Né? Então a gente já viu aqui que Davi teve uma reação em relação ao pecado daquele homem rico que ofendeu ali, que matou a cordeirinha do pobre. Ele disse, esse homem tem que morrer, é digno de morte. Então, para julgar os outros é fácil, para julgar os outros a gente já taca as pedras. Mas, a gente, quando é no nosso caso, a gente fala, tem misericórdia de mim, Senhor. O julgamento de Davi, segundo Samuel 12, 5-6. Quando o profeta apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente. O furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Ele não precisou pensar muito para dar o seu veredito. Vive o Senhor, digno de morte, é o homem que fez isso. Então, nem pensou, nem refletiu. E a gente não faz assim. Muitas das vezes já julga logo de cara, sem nem sequer refletir. Muitas das vezes a gente nem ouve os lados ali que foram afetados. E acaba dando o nosso julgamento de forma instantânea. Então, digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa porque não se compadeceu. Segundo Samuel 12, 5 e 6. Interessante como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu, totalmente diferente da justiça divina. Então, se for um filho nosso julgamento já vai ser, não, vamos ver qual foi os agravantes, o que levou a isso, Mas quando é outra pessoa, a gente já é digno de morte, que Deus tenha misericórdia. A confissão de Davi, segundo Samuel 12, 7-15. Deus lembra Davi as dádivas que lhe dera, expõe a ingratidão do rei, que mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos seus desejos carnais, adulterou e cometeu um assassinato. Que Deus tenha misericórdia, Quem está de pé, cuide para que não caia, Deus continua derramando bênçãos sobre nossas vidas. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio de Deus. E muitas das vezes a gente também age com ingratidão e acaba pecando por falta de controle, como diz aqui, falta do controle dos desejos carnais. Por fim, Deus informa sobre as consequências que teriam seus pecados. Somente após Deus, por meio de profeta Natan, confrontar o pecado de Davi, expôs as consequências que ele sofreria, que o rei confessa seu pecado, segundo Samuel 12, 13. Mas não basta conversar, faz necessário o sincero arrependimento, a mudança de comportamento. Davi não via problema no pecado desde que fosse oculto. O Deus que é santo via de maneira diferente. Para uma vitória era preciso uma confissão com verdadeiro arrependimento. Então, depois que foi tudo exposto, Davi confessa. Mas agora ele vai buscar a misericórdia do Senhor e já tem consequência do seu pecado quando o filho de Batseba adoece. Ele vai orar, jejuar, mas já não tinha mais jeito. A criança então veio a morrer e ele reconhece que tudo que ele estava passando, a culpa era dele mesmo. Terceiro subtópico, o arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus. O Salmo 51 foi escrito por Davi enquanto ele vivia nesse momento após o confronto do seu pecado pelo profeta Natan. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade de seu filho com Batseba. Davi ficou por 7 dias jejuando, prostrado diante de Deus, cedendo pela criança até que ela morreu. Essa experiência levou Davi a um verdadeiro arrependimento, Salmo 51, de 1 a 3, que apresenta uma confissão bem diferente de 2 Samuel 12, 13. 2 Samuel 12, 13 diz, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Já no Salmo 51, de 1 a 3, lemos, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ao ler este salmo é possível perceber como Davi derrama seu coração diante de Deus. Confessa e afirma, o meu pecado está sempre diante de mim. Bem diferente da experiência anterior, em que os pecados estavam encobertos, reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. Então, quando ele diz, não retire de mim o teu Espírito Santo, é que Deus ainda estava com o Espírito Santo nele. Deus ainda não tinha o rejeitado, como fez com Saul. Deus é misericordioso. Davi agora
não estava mais com o pecado encoberto, mas ele estava dizendo que as transgressões e o pecado estavam sempre diante dele, então estava patente. E ele não tinha como esconder, ele sabia, mas constatou através daquele confronto do profeta Natan que o que ele fez foi terrível aos olhos do Senhor. Aleluia. Concluindo, irmãos, os exemplos de como Davi lidou com o pecado, então, como ele tratou do próprio pecado encobrindo, e também como ele julgava, como Deus estava vendo o erro cometido por ele, e os seus desfechos são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva de Deus, que é santo, o julgamento de Deus, que é imparcial. Todavia, aqueles que, como Davi, se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança. Glórias a Deus. Ainda bem que nosso Deus é misericordioso. Próxima lição, vamos falar sobre o temor a Deus. É o caminho da santificação. Enquanto a santificação, na lição 1, estudamos, é o caminho que leva à vida eterna com Deus. O temor a Deus é o caminho à santificação. Glórias a Deus. Então, tem que trilhar por esses caminhos para podermos alcançar o perdão, a misericórdia de Deus e viver uma vida conforme Ele tem proposto. Então, Ele nos separou, nos chamou, nos vocacionou para sermos santos. Não deixe o diabo embaraçar o seu caminho. Amém? Que Deus continue nos ajudando. Que os irmãos estejam conosco na próxima semana. Amém? Vamos orar? Soberano eterno Deus, te louvamos por essa tua palavra. É tão maravilhoso. Aleluia. Que esteja gravado realmente em nosso coração que não pecamos contra ti, Senhor. Aleluia. Que também não viemos a julgar, Pai, de forma temerária, mas que possamos ser justos e retos, Pai. Ter misericórdia, também para alcançar a misericórdia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.